O senhor é médico, né, senhor Pedro? Sim, senhor. O senhor é médico. O senhor não sabe que o mau remédio é pior do que a doença? Sim, senhor. Sabe, né? Sim, senhor. Quem adiantou esses dados ao presidente da República? Esses dados eles foram veiculados no dia 7 de abril e muitos jornalistas tiveram acesso. Qualquer um deles pode ter passado. E por que eles disseram que estavam publicando antes dos estudos saírem? Porque estavam mentindo novamente? Não, como dito anteriormente, ele era um dado da observação dos acompanhamentos realizados pelos médicos, como eu falei no início da nossa conversa. Não, mas ele fez uma postagem antes da publicação, ele próprio destacou isso. Foi Vossa Senhoria, eu queria voltar a repetir, que fez isso, que adiantou os dados? Caro senador, o dado ele foi exposto no dia 7 de abril. Esse dado que os senhores têm acesso hoje, com esses dados... Qual é a sua relação, por favor, qual é a sua relação, por favor? Qual é a relação também dos proprietários da Prevent Senior com a família Bolsonaro? Nenhuma relação. Qual é a relação de Vossa Senhoria com a família Bolsonaro? Nenhuma relação. Uma pergunta específica, pontual, concreta. O deputado Eduardo Bolsonaro intermediou essa divulgação antecipada dos dados da pesquisa? Negativo, uma vez que a divulgação ela foi feita deste documento no dia 7 de abril. E por que ele disse que os estudos não tinham sido publicados? Pelo amor de Deus. É um documento da observação que foi feito no dia 7 de abril, senador Renan. O lamentável é que da forma que isso está sendo investigado coletivamente, de uma maneira parlamentar, as pessoas estão assistindo tudo isso, então ficando sem acreditar. A Prevent Senior, uma outra pergunta, tem algum acordo de divulgação ou marketing com o deputado Eduardo Bolsonaro? Negativo, senador. Então, quanto ele recebeu por esse trabalho? Foram serviços extraordinários? Não há qualquer relação e nenhum padrão de negociação. Ele não recebeu nada Nunca pela divulgação desse trabalho antecipadamente? Nunca. Ainda sobre o estudo divulgado pelo presidente da República, em que os médicos Rafael Souza da Silva e Rodrigo Esper eram os responsáveis. Perguntamos se os números foram alterados após o Twitter do presidente da República. Negativo, porque os números eles são relacionados à observação dos pacientes. Eu queria só lembrar que, segundo um levantamento criterioso feito pelo senador Humberto Costa, áudio encaminhado a essa comissão parlamentar de inquérito do doutor Rodrigo Esper, sugere alterar os números do estudo. Veja que loucura. É o número UCAI, que é o número de registro, senador. Porque o presidente da República, veja que coisa... o Marcos Rogério não está aqui, vá vendo, Brasil, senão eu repetiria. Alterar os números do estudo, porque o presidente da República mencionou os resultados antes da publicação pela empresa. O Humberto vai colocar o áudio. Coloca o áudio, por favor. Isso é inacreditável. Senador, o número relacionado é o número de identificação. Isso é inacreditável. Isto é inacreditável. Queria cumprimentar o senador Humberto pela maneira como se debruçou. Estou aqui com o Oikawa, tá? É o seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã de todos os pacientes, então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados, a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. Já tem mais ou menos uns 140 revisados, mas a gente precisa fazer a força-tarefa para acabar isso amanhã. Só que a gente precisa olhar tudo, se teve eletro ou não, se tinha alteração no intervalo QT ou não, se fez swab para Covid, sim ou não. Então vamos programar uma live hoje, às 17 horas, com todos aqui desse grupo. O Fernandão vai mandar o link aqui, o Oikawa, e aí a gente vai estabelecer os critérios, a gente vai pensar na tabela, estabelecer os critérios e todos vão coletar os dados, e aí com umas 6 pessoas, aí dá tipo 100 pacientes para cada um, nem que a gente coloque mais gente aqui. Meu Deus. O Fernando vai recrutar pelo menos mais 2 colegas aí pra gente colocar, pode ser essa colega aí do pronto-socorro, mas o dado precisa ser assertivo e perfeito,
porque o mundo está olhando para a gente, tá? Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos próximos meses aí no mundo. Mudar a trajetória da medicina nos próximos Didier Raoult, eu entrei em contato com ele ontem. Ele citou nosso trabalho no Twitter. Eu respondi ele. E então a gente precisa ser perfeito o dado, tá? Então o presidente da República citou a gente. Esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair. Então vamos reunir às 5 horas hoje numa videoconferência todos para a gente ajustar os parafusos e todo mundo falar a mesma língua parafusos. E ter um levantamento perfeito do dado. Senador, obrigado. O senhor escutou todo o áudio. O senhor escutou todo o áudio. O áudio... Eu queria fazer algumas perguntas em função disso. Pois não, Porque senador. os dados foram conferidos e ajustados apenas depois da divulgação do presidente da República? Senador, haveriam perguntas respectivas àquele período temporal. Uma vez... Haviam quais inconsistências nos dados? Não, inconsistência alguma. Uma vez... Então não precisariam ser alterados se não houvesse... É uma preliminar óbvia. Senador... Óbvia. Se não houvesse inconsistências, não precisaria ser alterado, claro. Senador, ficou nítido no áudio que foi feito uma reavaliação e em momento algum fala qualquer situação que possa criar qualquer constrangimento.